Na cidade de Araras, 12:09. A partir de agora está no ar a primeira edição do ano do programa De Frente com o Vereador, parceria da Câmara Municipal de Araras com a Rádio Araras FM. A apresentação é dela, nossa querida jornalista Duda. E hoje com a presença da nossa querida presidente da Câmara Municipal, Miriam Vanessa. Muito boa tarde, Duda. Muito boa tarde, Miriam. Sejam muito bem-vindas à 107. Eu tava com saudade de vocês. Boa tarde, Marcial. Boa tarde a todos que acompanham a Rádio Araras FM. Sim, primeiro programa do ano, florido aqui o programa hoje, né? Maravilha, muita beleza no ar. Sim, para retomada a gente caprichou, trouxe direto a presidente da Câmara Municipal, Miriam Vanessa. Vamos falar bastante sobre a terceira sessão ordinária que aconteceu ontem à noite, entre outros projetos e outras demandas aqui da presidente. Boa tarde, presidente, tudo bem? Boa tarde, Duda. Boa tarde, Marcial. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, também toda a equipe aqui presente da Câmara. E, como eu sempre falo, é sempre um prazer muito grande estar aqui nessa rádio que eu me sinto muito em casa. Estivemos conversando semana passada, né? A Miriam esteve no meu programa de manhã aqui, é meu convite. Fez um esquenta, né? Isso mesmo, Duda. Foi um esquenta e teve uma repercussão muito boa. Muitas pessoas me abordaram depois falando, nossa, a presidente da Câmara foi lá, né, uma defesa que ela fez. E é o que a gente costuma dizer, as portas estão abertas sempre para todos os vereadores, no caso da Miriam, que é minha amiga também, mas ainda, assim como a Duda, né? Mas nada como a presença da Duda para apresentar um programa como esse, mesmo porque ontem tivemos várias pautas de relevante importância, mas a sessão começou com o pau comendo na casa do Noca. Foi, e olha, minha primeira oportunidade de estar com a Duda aqui. É verdade, que legal. É verdade. Cheguei rodando lá todos os vereadores, mas a presidente já tinha passado, não tive essa oportunidade de fazer o programa junto com ela. As mulheres estão dominando, sim, né? Principalmente lá na Câmara, né? Graças um exemplo, aliás, maioria de vereadoras. Miriam Vanessa é a segunda presidente mulher. Sim. Antes só a Magda, né? Antes só a Magda. Então, fatos importantes, né? Para a política local e para as mulheres, para comprovar aí o espaço que as mulheres vêm conquistando, graças a Deus e graças a muito trabalho. E também, né, Duda, a forma como dirigir a Câmara Municipal de Araras, porque às vezes as emoções são meio exaltadas, né? E parece que nesse momento só homem consegue controlar. Muito pelo contrário, a Miriam ontem deu uma aula de postura, uma aula de como presidir. Né? Então, parabéns para você. Tem passado por provações, presidente. Olha, são poucas. Os políticos antigos aí, né, que têm bastante experiência, dizem a Câmara nunca aconteceu tanta coisa igual está acontecendo agora. Sim. Mas não, é provação, certeza, porque tudo acontece comigo ali dentro, né? É verdade. Mas a gente não pode se vitimizar, não. A gente tem que enfrentar e aprender com tudo isso, né? Tá certo. Vamos lá, Duda. A pauta está na sua mão, a presidente está no nosso estúdio. E a partir de agora, os ouvintes da 107 vão junto conosco repercutir mais uma sessão camarária. Pois é, entre os projetos que entraram ontem na ordem do dia, teve um projeto de lei de autoria da presidente Miriam Vanessa, junto com o Rodrigo Soares. Até parece projeto do Apolari, mas não é, tá? É sobre a microchipagem dos animais domésticos. Adoro, Duda. A gente fala muito lá, né? Principalmente por conta do Apolari, né, Miriam? Que tem ocorrido muito na cidade maus tratos e abandono de animais. Amiguinhos de quatro patas. Os amiguinhos. Então, esse projeto da vereadora e também do Rodrigo Soares dispõe sobre a obrigatoriedade do proprietário de animal doméstico a implantação de microchips para precisa identificação. Sim, foi um projeto, Marcel, embora a gente não tenha identificação de causa animal, mas lógico que a gente também trabalha, atua nessa causa, né? É importantíssima para o nosso município. O nosso objetivo é o seguinte, o município proporcionou a possibilidade de todos terem acesso à microchipagem. Então, hoje, a gente não pode falar, olha, eu não vou conseguir microchipar o meu animal doméstico, né? Então, dito isso, considerando que há a oportunidade de todo mundo microchipar... De forma gratuita, né? Um serviço do município. Isso, um serviço público. Importante frisar isso. Então, a gente torna agora obrigatório. Por quê?
A realidade é vários animais abandonados aí pelas ruas da nossa cidade. Aí a gente vê atropelamento, pessoas que maltratam mesmo, né? Animais na própria rua. Então, assim, se você tem um animal doméstico, você tem que ser responsável por ele. E se você não for, você também precisa ser punido por isso. Sem dúvida. Né? Então, o nosso objetivo é esse, de ter esse controle e cobrar a responsabilidade desses proprietários mesmo, que se prontificam a ter o animal, né? Mas que depois acabam, por N questões que eu entendo não justificáveis, acabam abandonando esses animais que não tem culpa nenhuma. A verdade é que enquanto é filhotinho, tudo é bonitinho, né? É legal. Aí depois o animal cresce. Ou pior ainda, quando fica velhinho. Custa caro, né? Manter um animal, né? Exatamente. Você tem que ter essa responsabilidade. Tanto é que temos até lei que multa o proprietário que solta o seu cachorro, o seu bichinho, para fazer suas necessidades fisiológicas na calçada dos outros, na porta da casa dos outros. Isso é proibido. Também por lei, né? Tem uma lei municipal, mas continua acontecendo. Sim. Né? Por quê? Porque é difícil fiscalizar uma coisa dessa, né? Exato. Mas é importante a microchipagem para que exista a responsabilidade. Quando o animal for recolhido, tá lá, o dono dele é fulano de tal. Vamos responsabilizá-lo pelo abandono, ou seja, lá, pelo que for, né? Eu acho que é de suma importância, sim. As pessoas vão pensar 2 vezes antes de pegar um bichinho. Tendo essa identificação do animal, né? Todo o histórico do animal, em termos de vacina, da raça, enfim. Tem também a identificação do proprietário, né? Então, sabendo que o animal está identificado, está sob responsabilidade dele, ele vai pensar 2 vezes antes de abandonar ou de maltratar, porque aí ele vai ser identificado e penalizado. E saberemos quem é o verdadeiro animal da história. Creio que até há uma possibilidade aí, né, de uma identificação também, um controle de vacina, né, necessário. Creio que também a população animal você consegue identificar melhor. Então, assim, eu acho que tudo acaba vindo também para uma série de planejamento de política pública animal, que é algo que precisa ser pensado. Quem nos alertou sobre esse projeto de lei foi o Dr. Paulo Corte, numa oportunidade que nós tivemos no programa, né, do Beto Ribeiro. Aí ele acabou alertando sobre essas necessidades e aí onde surgiu a ideia. Então, assim, até agradecer ele, porque tem essa experiência vasta, né? Profissional e que trouxe, da área. Totalmente. E aí trouxe pra gente essa oportunidade de apresentar esse projeto de lei. Outra coisa que a gente acabou discutindo, que também precisa ser amadurecido, é a possibilidade da gente colocar também num cadastro único da assistência social, por exemplo, o número de animais. Porque daí a gente consegue identificar com a população que possui o cadastro único, que está em situação de vulnerabilidade social ou extrema vulnerabilidade, a quantidade de animais aí que possuem também. Então, eu acho que a gente começa a caminhar na direção aí de vários avanços da política da causa animal. Eu acho importante isso. Os bichinhos, eles não têm culpa, eles são vítimas e muita gente trata muito bem. Tanto é que hoje, eu acho que o comércio na área pet é um dos mais emergentes aí, né? Cresce a cada ano, não sei quantos bilhões, aí eu já vi uma matéria sobre isso. E porque, como a Duda falou, não é barato você ter um bichinho, né? Porque se é para ter, cuida direito, né? Ração é cara, veterinário, vacina e tal, e você tem a obrigação de cuidar do seu bichinho. Agora, e tomar muito cuidado, né? Porque muita gente ainda adquire animal ilegal. Né? Animais que não se podem ter em casa, animal silvestre, principalmente quando você fala em aves, né? E também cobra, né? Tem gente que tem cobra. Eu jamais vou ter. Eu não combino muito com esse negócio também, não. Mas é comum, né, a gente ter, e às vezes de forma ilegal, tartaruga de forma ilegal, então é arara, importante. Né? Arara também. Muitas aves. Então é bom ter esse controle para que a população tenha consciência do que pode e do que não pode e de que tem lei para isso, né? Porque parece que é bicho, né? Então não tem lei, ninguém paga o preço, ninguém nada, né? É de suma importância. Aproveitando o ensejo aqui, falando da causa animal, teve na semana passada um projeto de autoria da missionária Maria, semana passada, acho que foi na primeira sessão, voltou com um veto do prefeito, tá? Sobre a proibição de se alimentar pombos,
tá? Porque pombo é assim, a natureza, a gente entende muito bonito, a gente tem que respeitar totalmente, mas a gente tem que impedir essa alimentação dos pombos. Então, por exemplo, olha, na minha casa às vezes tem muito pombo, aí a Duda mora próxima, ela vai lá e ela gosta de alimentar os pombos. Então, ela acaba colaborando para que os pombos permaneçam ali em casa. Sim. Então, a gente tem que pensar sempre, olha, vamos alimentar o animal? Vamos, mas a gente tem que pensar muito bem antes, né, para não colocar a saúde em risco, porque a gente sabe pragas, né? Que transmite doenças. Que transmite doenças, e assim, doenças que podem vir até a morte. Sim, né? Pode cegar, pode uma série de coisas, não é pombas, rolinha também, né? Então, assim, tomar muito cuidado, que a gente tem ali algumas reclamações de pessoas que, às vezes, não tem noção. Por isso que é importante a gente trazer no rádio, né? Claro. Às vezes acha que está fazendo um gesto de boa ação, de jogar o pão ali na frente da casa, né? Para o pombo se alimentar, uma fruta, alguma coisa, mas que não é o ideal ali para a ordem pública, da saúde pública em si, né? Sim. Assim como também falam da preservação de alimentação das araras, né? Que também não pode ficar alimentando essas araras. E a galera alimenta, né? Porque eu vejo direto na internet. É que é uma tentação ter arara ali perto, né? Mas E elas são mansas, é prejudicial para elas. Foi que aconteceu esses dias também, um acidente, né? Coitadinha da arara. Ela foi num prédio, né? E aí ela acabou na rede de eletricidade, mas por quê? Porque ela ia ali para se alimentar. Para se alimentar. Então, infelizmente, às vezes acaba acontecendo isso, mas a gente tem que pensar, não é porque eu estou alimentando que eu estou cuidando. Às vezes o não alimentar também é um cuidar. Ontem eu saí da rádio aqui por volta de umas 11 horas, estava chegando perto de casa, ali eu moro perto do SESI, naquela avenida, eu fiquei 5 minutos parado, porque tinha uma família de capivara sempre tem ali. E tinha uns filhotinhos pequenininhos, que a minha filha chama, olha para aí as bundudinhas, né? E realmente são muito bonitas. Então parei o carro ali, já liguei o pisca-alerta, porque eu vi que vinha carro atrás. Deu uns 5 minutos, elas atravessaram com aquela velocidade dela. Aquela pressa toda, olha pra sua cara, tá aí, atravessaram, então eu fui embora pra casa. E por quê? Porque os bichinhos estão... a gente que está ocupando o espaço deles. E é outro foco também, que precisaria também de um controle, as capivaras. Exatamente. Pela questão dos carrapatos, né? Que transmitem doença. Exatamente. Então, quanto mais a gente controla, mais a gente consegue assegurar aí uma saúde pública em si. Então, a gente sempre vai voltar para a parte da saúde aí da população e também da gente manter elas em locais seguros, né? Que elas possam conviver melhor, porque a gente está ali no habitat dela também. Né? Isso, ali no Parque Ecológico é fácil encontrar com elas. E não tentem pôr a mão, gente, porque elas são agressivas. Elas são bravas. Passa do lado, ela fica parada que nem uma estátua, né? Passa do lado, observa, bate a sua foto ali com o celular, que é normal, e siga. Não vai tentar colocar a mão num bicho deles, que ele é um animal selvagem. Né? A reação dele vai ser se defender e te atacar, principalmente se tiver com filhotes, né? Exato. Mamães, como vocês, sabem o que vocês são capazes de fazer para proteger um filho, Com certeza. Né? Então, com a capivara não é diferente. 12h, 21 minutos, Duda. Ainda falando sobre a terceira sessão ordinária que aconteceu ontem à noite na Câmara Municipal, também foi aprovado um projeto de resolução de autoria da vereadora Elaine Maria Ferreira Brambila, falando aí o nome completo da vereadora Elaine. É bacana falar sobre esse projeto, porque é bem o que a presidente Miriam Vanessa tem tentado implementar ali na Câmara, que é uma Câmara cada vez mais participativa, né? Buscando a participação da população. Sim. E esse projeto de resolução institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Araras. Eu vou pedir para a presidente explicar melhor, mas é um jeito de ter a participação popular, sugestões. Sim. Se eu tiver uma ideia, como é que eu faço? Isso, exato. Isso. Então, assim, o propósito da vereadora Elaine, assim, parabenizar ela até por um projeto, né, dessa importância, é de a gente possibilitar mesmo esse espaço democrático, né? A participação social nas práticas legislativas. Então, por exemplo, olha, eu tive uma ideia, tem como fazer um projeto de lei assim? Então, a gente vai lá no site, que agora, né, Duda? Graças a Duda também, a gente fez uma licitação de um site, que agora a gente vai melhorar muito a parte de comunicação ali da Câmara Municipal. A gente também quer trazer esse espaço da ideia do Legislativo, né, do Banco de Ideias do Legislativo, acabou fugindo aqui da minha cabeça.
E aí a gente consegue possibilitar isso para a população. Então, assim, tudo que você puder e tiver de ideias, você pode colocar ali. E a gente vai estar respondendo, né? Algo institucional. Então, você não precisa ir lá, olha, eu quero procurar a Miriam. Claro que a Miriam está ali, tem o canal de comunicação. Sim. Mas eu não tenho, assim, acesso a nenhum vereador, mas eu entendo que essa ideia é interessante para o município. Institucionalmente, pode ir lá e colocar no banco de ideias, que daí a Câmara vai estar passando para o jurídico, vai analisar, é possível ou não, pode ser feito pela Câmara ou tem que ser de iniciativa do Executivo. Então, a gente vai estar orientando tudo certinho. É uma forma de aí a população contribuir até poder legislar junto com a gente, né? Sim. Então, não são projetos só para o Executivo. A gente também dispõe aqui o Banco de Ideias Legislativa também para o Legislativo. Então, se tiver alguma ideia também para a própria Câmara Municipal, a gente também faz os projetos. A diferença do Legislativo e do Executivo é que as leis que vigoram para a Câmara, ela se chama projeto de resolução. É uma lei que depende apenas dos vereadores e a própria Câmara que sanciona, tá? E também os outros projetos de lei, ela tem a mesma força de um projeto de lei, mas só que ela funciona só para o Legislativo. O projeto de lei, ele funciona para os particulares e Poder Executivo, e aí tem a mesma força, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quem fixa os salários, subsídios aí de agentes políticos é a mesa da Câmara Municipal. Uhum. Então, qualquer alteração que vier a ter, é a Câmara que propõe. Então, tem toda uma regra ali, né, legislativa para tudo isso. Então, a gente está aí aberto, parabenizar a vereadora Elaine, que foi uma iniciativa muito bacana da parte dela. Aceita a sugestão? Pode dar sugestão? Pode, claro. Eu vou dar uma sugestão aqui, porque eu sou um cara que, às vezes... deposita a sua primeira ideia no nosso banco de ideias, vai. Exatamente. Não roubem a minha ideia, que eu vou falar no ar aqui. Eu sempre vou ao centro da cidade e eu tenho uma dificuldade enorme para conseguir... Eu não tenho o aplicativo do estacionamento da Zona Azul no meu celular. Então eu paro o carro e eu esqueço. Aí depois eu tenho que pagar aqueles R$10 de multa, né? Então, quer dizer, eu acho que a empresa não vai fazer diferença para ela a minha multa de R$10. Mas eu acho que eu também não posso sair isento, porque senão ninguém acaba pagando. Então, quando eu lembro, principalmente quando eu estou com a dona Silvia, que ela é mais organizada que chega o aviso no celular, né? Aí chega, tal, sei que ela babá. Em vez de eu pagar esses R$10, por que não eu ter que doar 1 quilo de alimento não perecível para a Câmara Municipal, para a Prefeitura, e elas reverter isso às entidades institucionais? Seria uma medida socioeducativa. Exatamente. Exatamente, mas assim, Porque arrecada os R$10 vai para a empresa. E a empresa não precisa. Eu tenho várias críticas em relação a isso, tá, Marcel, por exemplo. Eu não estou criticando, não, porque eu acho que tem que pagar mesmo. Mas eu tenho em relação, assim, a como a gente vai chegar na multa. Por exemplo, você mora ali no centro. Você para em frente à sua garagem. Sim. Tá? Você não vai ter lugar para parar. Então, o que acontece? Para o carro, passa o carro, você vai tomar uma multa. Estava acontecendo isso na vaga de idoso também, passa multa, aí você tem que provar você tem que provar que realmente você estava ali, que era a sua casa, ou que você é idoso, que você não precisa, enfim, que tem uma isenção e tal. Ou que aquele lugar ali não é para multar e tal. As pessoas que estão nos ouvindo, cada uma passa por uma situação e alguma vai se identificar com o que eu estou dizendo. Sim. Aí vai e toma multa. Para a empresa é muita coisa. Porque imagina, eu, por exemplo, particularmente, eu vou pagar porque eu não vou saber como que eu vou ter que fazer para ir lá, para recorrer, para pedir a isenção, até porque é aplicativo. Sim. Confesso para você que eu sou um pouco, talvez, preguiçosa e às vezes a gente também não tem muito tempo de sentar e identificar e como que faz. É prático. Como que faz para colocar o crédito, como que eu faço para estacionar, ponto final. Vem os R$10 de multa, como eu faço para pagar. Basicamente é isso. Para mim é isso. Agora imagina para o idoso, para uma pessoa que tem uma dificuldade maior, como que ela vai conduzir tudo isso? Então, numa dessa, todo mundo está pagando os R$10. Exato. Não é? Porque tem muita esquina que tinha o equipamento e que não tem mais. Não tem. Ali perto, até no... Acho que tem algumas lojas que vendem. Então, mas ali onde era o Magazine Luiza, que agora é uma loja de colchão, fica na esquina ali, no comecinho da Tiradentes ali. Ali tinha um parquímetro. Isso, exato.
Não tem mais. Não tem. E aí tem algumas lojas, né, e o aplicativo. Só que o que eu sinto falta, de fato, é dos agentes transitando na rua. Exato. Então, por exemplo, eles vendo, identificando. Porque daí você pode tirar uma dúvida, claro. né? Você viu a gente, olha, eu sempre ia atrás, assim, você vai em outra cidade, tem aqui, os agentes ali tá de azulzinho, amarelo, não sei. Você vai lá e acaba retirando a dúvida, ele te explica, né? Então, assim, eu sinto que essa população precisa de um pouquinho mais de esclarecimento. Aí quem multa? O carro guardião. Aí você só vê o carro passando, identificando as placas. E caneta, né, filha? Exato. Então, assim, a tecnologia, ela é importante, ela talvez em cidades muito mais desenvolvidas tecnologicamente. Maiores. Mas a nossa realidade de Araras ainda exige uma humanização ainda nesse atendimento, né? Eu também então, acho. É uma crítica muito grande. É possível ser feito dessa forma, Marcelo? É possível, mas vai depender muito da contratualização da prefeitura com a empresa. Então, quando foi feita essa licitação, é o que aconteceu. Então, aí acaba a prefeitura colocando o edital nesses moldes, tá? Tanto é que eu tive uma crítica, né? Mas depois falaram, mas já foi o chamamento e tudo mais. Que na cidade de Leme, onde eu sou servidora pública, a Zona Azul, o segundo sábado de cada mês, a arrecadação ela é para o Fundo Social de Solidariedade. Aí, tá vendo? Legal. Isso, então Ótimo. Um dia de Zona Azul é considerado ali para o Fundo Social. E o Fundo Social pode reverter isso em ações sociais, por exemplo. Era uma ideia que eu gostaria de ter colocado, mas que não foi possível mediante a essa questão que já tinha sido licitada e tudo mais. Outro detalhe, vereadora, que tem coisas tudo aqui, a gente só percebe quando a gente está no nosso dia a dia e acaba convivendo com aquilo. Um grande exemplo, no último sábado, eu saí da minha área de lazer, estou indo a pé para casa. Falei, vou dar uma caminhadinha, não vou ligar para minha mulher vir me buscar, estou indo a pé. Quando eu virei a esquina, a uns 200 metros na minha frente, tinha um casal, a mulher cadeirante e o homem ali auxiliando ela. Gente, que dificuldade que esse casal passou para poder andar na calçada. Quer dizer, eles não estavam nem na calçada mais. Eles pegaram o meio fio da rua, né? E ele estava levando ela com a cadeira de roda. Aí eu olhei e falei, caramba, vai para a calçada, pensei comigo. Mas eu estava andando nessa calçada e falei, não, nem eu que estou andando, estou seguro nessa calçada. Né? Então, quanto mais uma pessoa cadeirante. A sorte que ela estava acompanhada. Se ela está sozinha, ela não consegue. Não. É impossível ela conseguir. Então, quer dizer, a partir do momento que você tem uma propriedade, a tua casa, a calçada é responsabilidade sua. Sim. Né? Então, por que as pessoas constroem a casa, faz uma casa bonita, põe um portão maravilhoso, põe rede elétrica, câmeras de segurança, helicópteros e todo aquele negócio, e a calçada está lá em terra ainda. Sabe? Aquele é o mato. Então, quer dizer... Poxa, gente, vamos ter um pouco desnivelado. o desnivelado a gente já nem conta com isso, Duda, porque é proibido. Eu sei que é. Mas não tem como. A galera faz um degrau do meu terreno para o seu, e do seu, ainda mais se for em declive, a rua, acabou. Quer dizer, ninguém anda na calçada. Um cadeirante nem pensar. Um idoso, coitado, dá dó. Não tem como. Não tem como. Então, e é uma coisa que a gente não vê uma solução. Não tem como, né, vereadora? Sabe o que acontece? Eu acho que falta um pouquinho de empatia. Exato. Né, da gente se colocar no lugar do outro. Lembrando que todos nós vamos ficar idosos. Perfeitamente. E aí, subir e descer um degrau vai ser algo que vai ser um desafio. Minhas barbas brancas já me entregam. Exatamente. Então, assim, tem realmente os cadeirantes que sofrem muito mais. Sim. Eu creio que nós estamos numa cidade ainda que não está preparada para ter e aí manter, né, esse público que tem uma mobilidade reduzida. Sim. Então, nós precisamos investir muito ainda nisso, em políticas públicas que possibilitem. Eu acho que tem que vir da própria população, mas o executivo tem a sua responsabilidade. Claro. Eu vejo que, assim, tem sido aumentado o número de multas, né, sobre calçada, os terrenos que compram. Então, olha, vai lá, exigência. Talvez rever o tipo de calçada, porque é bonito essas de pedra, é bonito, mas assim, com o tempo, né? Exatamente. Como que fica a parte de acessibilidade? Isso foi planejado lá atrás. E aí lá atrás ninguém muito tinha cadeira de rodas, né? A famosa calçada portuguesa, né? Exatamente. Então, rever. Eu não entendo dessa parte de obras e tudo mais, mas assim, eu acho que é uma questão lógica de revisão mesmo, viu, Marcel? Eu acho que a gente tem que pensar nisso para que a gente possa desenvolver. Porque quando você tiver 80 anos, você vai lembrar. Eu lembro, claro que eu lembro. Eu também fico muito triste
hoje, por exemplo, eu brigo muito, uma briga muito grande eu com os motoristas do TCA, quando eles não param fora do ponto para idoso ou deficiente. Porque um quarteirão, para mim, que não tenho dificuldade de mobilidade, não é nada. Agora, para uma pessoa que tem uma dificuldade de deambular, por exemplo, vai ser muito difícil para ela. Meu Deus. Né? E muitas vezes eles param lá fora do ponto, né? Igual aconteceu esses dias que estão me criticando muito, mas é importante a gente falar. Um motorista que para no meio da Avenida Loreto, na mão de contramão, não, na mão de ultrapassagem, para pegar a goiaba. Como é que é? Você não soube da história. Estão me criticando muito, uma oportunidade aqui de eu falar. E olha que eu gosto de goiaba, mas eu não sou tão retardado assim, né? Não, mas aconteceu e parece que é uma coisa louca, né, o que eu tô dizendo. Não, parece mesmo. Parece que eu tô ficando maluca, mas não é. Eu tava atrás do ônibus, o ônibus parou. E aí eu tenho um negócio, quando o ônibus para, eu sou a pessoa que vai lá, filma e mostra e fico em cima e tal. Parou, aí eu falei, bom, eu vou passar aqui do lado, porque eu acho que quebrou, deixa eu perguntar pro motorista. A hora que eu fui perguntar pro motorista, ele tava apanhando a goiaba. Ele não me viu parada do lado dele. Colheita. Aí eu falei, não, mas será que ele tá pegando a goiaba mesmo ou aconteceu alguma coisa, enroscou? Não, ele tava coletando a goiaba. E as pessoas que estavam ali falam que é comum essa prática. O motorista do TCA parar ali e colher a goiaba. E aí eu fui muito criticada porque, os interesses políticos, né? Coitado do motorista, estava com fome. Não, coitada da população que estava dentro do ônibus. Coitada da população. Só se ele distribuiu a goiaba. Que estava ali dentro, que está sendo desrespeitada, porque é uma infração de trânsito isso. Claro. Né? Gravíssima. Você está ali interrompendo o trânsito para pegar goiaba e com uma condução pública ali lotada de pessoas. Não é por nada não, Miriam, mas se isso acontece na minha cidade de São Paulo, o cara parar o ônibus na Avenida 9 de Julho para pegar a goiaba, a galera dentro do ônibus joga ele pela janela. Mas porque coitado, tá todo mundo atrasado para trabalhar. Mas tá tudo tão invertido aqui. Lá também não tem goiaba, né? Não tem goiaba, infelizmente. Tem no meio do canteiro. Aí depois cortou a goiaba, a Miriam foi responsável por cortar a goiaba. Não sei qual a metodologia que foi usada pelo meio ambiente em relação a isso, pelo trânsito, para poder tirar o pé de goiaba. Eu entendo que talvez não seja o local mais adequado para ter um pé de goiaba. E não é também a forma mais adequada de colher. Exatamente, é a forma mais adequada de colher. Mas para você colher a goiaba, vai ter que estar ali no canteiro ou na rua, enfim. Eu não sei qual o método utilizado. Mas a Miriam foi... Não fui culpada pelo pé de goiaba. Eu fui culpada, e isso eu assumo, de apontar a má conduta desse servidor público. Sim. Tá? Que tem que ser punido por isso. Claro. Para que isso não aconteça mais. Então, eu tenho dificuldade de motorista que não pode parar fora do ponto, porque é perigoso para um deficiente ou para um idoso, mas que pode parar na Avenida Loreto para apanhar goiaba e comer ali durante o trânsito, né? E inclusive eu atrás parada, né? Vai comer dirigindo, né? Morde a goiaba, troca de marcha, tá? E a hora que encontra o bicho, obrigado. Então tem essa também, olha o risco. O que vai fazer? Não dúvida. Essa eu não sabia, mais uma pra história. Não, tem coisa que falam, é impossível que eu tô vendo isso, que eu tô, que isso tá acontecendo. Que isso tá acontecendo. Foi o que aconteceu ontem na sessão também, vou até contar aqui pra você. Sim. A gente foi votar um veto, e aí a hora que a gente foi votar o veto do prefeito, que ele de projeto dos fiscais urbanos, dos fiscais tributários, desculpa. A hora que a gente foi votar o veto, o vereador Rodrigo tinha visto que já tinha sido promulgada a lei com o veto. Mas se foi promulgada com o veto, por que a gente vai votar o veto? Exatamente. Então, aí a gente falou, poxa, a Câmara manda, então, autógrafos para a Prefeitura da forma como foi aprovada, a Prefeitura vai lá, altera esse documento e publica diferente, como se a gente já tivesse aprovado um veto que não foi aprovado. E se tivesse sido rejeitado? Exato. Então, a lei foi publicada de uma forma contando que já tinha sido votado de uma forma aceito o veto. Então, assim, foi muito triste ontem. Eu acho que foi uma noite, assim, que me deixou muito chateada no sentido da perda de autonomia ou da invasão da competência mesmo da própria Câmara, né? A gente é um poder legislativo, poder importante na cidade. Sem dúvida. Né? Então, por que a gente está ali se as coisas vão ser diferentes do que a gente decide, né? Então, isso me deixou muito chateada em relação ao governo, né, que está acontecendo hoje.
E aí a gente até colocou, não precisa ter mais a Câmara Municipal, né? As pessoas criticam lá o STF, não precisa mais ter o STF, em Araras também não precisa mais ter a Câmara Municipal, porque está sendo tudo decidido lá em cima. Daqui a pouco, a justiça também começa a ser feita lá no Executivo e aí acabou os poderes. Enfim, assim, é sarcástico da minha parte falar isso, mas aconteceu. E aí eu falei assim, não acredito que promulga uma lei com veto, sendo que o veto não foi passado pela Câmara Municipal. Mas eu acho que juridicamente nem pode, né? Não pode, Marcelo. É uma coisa assim, é tão lógico essa situação que tem que ser feito. A regra é dessa forma, sim, que daí vai e faz diferente. Espero que a Prefeitura corrija. Os fiscais tributários, inclusive, que nos desculpem em relação a isso, que vai atrasar mais 1 ou 2 semanas em relação ao projeto, mas é algo que a gente não pode aceitar. A gente não pode corrigir isso de uma forma a beneficiar uma pessoa, corrigir deixando o desrespeito de lado. Claro. Não, a gente tem que enfatizar muito bem, isso foi desrespeitado. Porque se fosse um desrespeito da Câmara em relação ao Executivo, com certeza a gente teria ali que arcar com todas as responsabilidades. Se retratar e tudo mais. Exatamente. Né? Então, espero que o Executivo aí coloque a mão na consciência, verifique certinho, porque eu não posso, como que eu posso mexer num documento, fazê-lo diferente do que a Câmara mandou. A Câmara mandou um autógrafo com a redação final da lei, assinado pela mesa diretora da Câmara, e aí vai lá e publica outra coisa do que a gente mandou. Então, foi um retrocesso muito grande ali na sessão de ontem. Espero que tenha sido um erro, sem intenção do Executivo, né? Mas que seja esclarecido e que a gente não volte mais a ter um problema como esse que aconteceu ontem. É desagradável, no mínimo desagradável. 12h39, você está acompanhando o programa De Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal de Araras. A apresentação é dela, da jornalista Duda, e hoje com a presença da nossa querida presidente Miriam Vanessa. É isso aí, Marcial. Tem 2 assuntos recorrentes nas sessões da Câmara, principalmente nesse início de ano: saúde e educação. Nossa Senhora! Educação em pauta, principalmente por conta do retorno das aulas da rede pública na última semana. Sim. E diversos questionamentos a respeito de distribuição ou não de materiais, distribuição ou não de uniformes, presença ou não das merendas, né, da comida das crianças. Então, acho que é importante a presidente falar sobre esse assunto. Tem escola que está com banheiro que mandaram reformar, não reformaram, e as crianças estão sem banheiro para poder, né? Eu tenho uma pessoa que vem aqui na rádio, uma voluntária aqui da rádio, e ela trabalha numa escola. Não vou citar o nome dela porque ela não me autorizou isso. E aí ela vai ser prejudicada se citar o nome dela, viu? Eu sei, eu não vou falar. Mas ela está desesperada porque voltou às aulas e as crianças estão com os banheiros estrupiados. Ela está desesperada porque ela precisa de profissionais para cuidar de crianças com necessidades especiais. Sim, a ausência dos monitores. Ela está desesperada porque ela não sabe o que vai dar de merenda para as crianças, porque não tem. Meu Deus, que volta às aulas é essa, presidente? Com todo respeito, tá? O adiamento aí do retorno às aulas, eu creio que tem a ver muito isso, né? Por tudo que está acontecendo. E a realidade é essa: a falta da merenda, porque tem 2 tipos de mistura, né, que a gente estava enfrentando isso e creio que ainda vai levar um tempo para que isso regularize. Estava sendo a crítica de maior parte de carne de porco e ovo. E aí falta as carnes bovinas que estavam no cardápio, tá? Então, é uma preocupação dos pais também, porque será que hoje vai ter, não vai? E a fruta, como que vai ficar, vai ter ou não? Pais nos procurando no período que tenha os filhos no período integral. Não, a gente pode mandar, mas vai ter mesmo essa alimentação? A gente fica preocupado, de repente a criança fica com fome. Claro, né? E se ela tiver com fome, ela não aprende. Exatamente. E esse dia eu fui teve um dia que eu fui na UPA, a mãe me parou e falou assim: olha, vereadora, dessa parte do integral. E ela falou, inclusive a diretora pediu essa semana para a gente poder levar papel higiênico, porque não tinha mais na escola. Então eu falei, poxa vida, mas papel higiênico, né? Assim, é isso que a gente fala, eu não acredito que isso está acontecendo. Tá. Aí o uniforme, que ainda vai pegar a numeração, ainda que vai começar, enfim. Material, que a gente também não sabe como está a situação do material. E agora, uma das principais coisas, a limpeza das escolas,
que tinha aquela empresa de terceirização, Sim. acabou o contrato, agora a prefeitura vai fazer um processo seletivo que não está sendo de uma forma muito clara esse processo seletivo, que está sendo feito pela própria prefeitura. Acho que há uma questão aí que não vai zelar pela impessoalidade, espero que tenha, né? Mas eu acho que, pelo menos, como as coisas estão sendo conduzidas, eu creio que vai ser um pouco duvidoso esse processo seletivo, tá? Você não pode barrar? Não tem como, né? É uma atribuição do executivo. Então, o que a gente pode fazer é uma denúncia, né? Ou uma indicação, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Mas que eu creio que agora é a função mesmo do próprio Ministério Público. Enfim, eu não sei como vai ser a ação em relação a isso. Mas temos outros agentes políticos também trabalhando em relação a isso. Então, aí a gente vai ser feito o processo seletivo aí para limpeza de escola. Mas e aí, quando que vai contratar? Porque ainda vai ser a prova. E depois da prova tem o período de recurso. Aí quando que vai ser a contratação? Porque isso demora. Vamos colocar uns 6 meses aí no mínimo? No mínimo um mês. Mas enquanto isso, a limpeza da escola, né? Como que vai ficar? E aí também nós temos a questão dos cuidadores, que é a mesma coisa. Então, não pagou a empresa, dispensou os cuidadores e abre-se, então, um processo seletivo para a contratação de cuidador. Mas e aí? Quando que vai vir? Daqui um mês? Mas e aí? Você tem uma criança especial. Ela vai ficar sem um cuidador. E é assim, um direito por lei, né? Mas com todos esses agravantes de início de aula aí, vocês, vereadores, vão convocar a presença da secretária de Educação para ir na sessão da Câmara e explicar o que está acontecendo ou quando vai acontecer as coisas? Nós temos convocado alguns secretários, tá? Nós estamos com algumas pendências ainda, que dia 19, inclusive, vai... Os secretários, que já era problemas assim do ano passado, mas eles têm prazo, e o prazo é longo, enfim. Sim. Mas que vai agora o secretário de saúde juntamente... o secretário de obras juntamente com o presidente do TCA. Então, o problema é a questão da iluminação pública e também do transporte coletivo. O TCA é o baiano da farmácia que está lá, não é? Isso, Um abraço aqui para ele, uma pessoa... muito gosto dele. Muito humana, muito bacana, tem feito aí um esforço muito grande, mas a gente vê que ele está nadando contra a maré, né? Mas, enfim, aí depois agora a gente teve a convocação do secretário de saúde, creio agora que também vai haver aí a convocação também da secretária de educação, para que possa esclarecer tudo isso, né? Não, esclarecer e levar a solução. Olha, eu estou aqui para falar que a partir do dia tal vai ter merenda, a partir do dia tal vai ter isso, a partir do dia tal acontecer aquilo, porque o que a gente não pode é viver de esperança. Sim. Né? A gente não pode achar que vai melhorar. Não, vai melhorar não. Tem que melhorar amanhã. As coisas estão acontecendo agora. Tem criança com fome na escola. Tem criança sem papel higiênico na escola. E tem culpado. Exato. Agora, eu vou falar uma coisa que eu disse na sessão ontem e repito aqui para você, Marcial. Quando a gente brigou em relação ao projeto da Araprev, que visava aí passar os imóveis, principalmente os da educação, para a Araprev a título de pagamento de dívidas, foi cogitado a possibilidade, e é um fato que vai ter que acontecer, a educação ter que pagar aluguel, coisa que não tinha que pagar antes, o imóvel era próprio, tá? Essa verba está saindo do Fundeb, do Estado, do município, igual ontem eu falei. O município vai lá, paga o seu IPTU o ano inteiro, de janeiro a dezembro, divididinho lá, sabe? O trabalhador pagando, contribuindo. E aí, cadê a contrapartida do município? Isso. Então, o que está acontecendo? Agora a educação vai ter que pagar em torno de 1.600.000 por mês de aluguel. Que é deixar de investir esse dinheiro na educação. Então, que poderia melhorar uma merenda, ou uma possibilidade de estudo, enfim, vai água abaixo, porque é um valor grande. Gente, é 1.600.000. Sabe o que é isso? É grana pra caramba. No ano, quanto que significa o orçamento da Câmara? No ano, o que eles vão pagar de aluguel, o orçamento que a Câmara toca a Câmara o ano inteiro. Acho que são 18 milhões por ano. Vai dar... Acredito eu que seja aproximadamente... Quem é bom em matemática? Acredito que seja aproximadamente 18 milhões por ano. Vai dar 19 milhões. Aí, tá nem é o orçamento da Câmara. O orçamento da Câmara esse ano está dando 15 milhões. Então, você entende como... Assim, o que foi feito? Então, quem que está pagando a conta hoje? A criança, o adolescente que está na escola, o deficiente que não tem o cuidado, a criança que não tem a merenda adequada, cadê o uniforme? E esse pai trabalhador,
porque o pai está trabalhando. Ele quer um cuidado com a criança em relação à escola. Agora, imagina, ele vai trabalhar, agora inseguro, como está a criança. E a nossa educação sempre foi uma boa referência. Até uns anos atrás, era de fato isso. Só que, eu não sei, agora deu-se, né, de ter isso, e aí fica dessa forma. Foi aprovada a lei? Foi. Eu critiquei muito o presidente da Araprev em relação a isso. Volto a dizer, a aposentadoria dele está garantida, ele está ganhando dinheiro dele. Mas e aí, está pensando na população? Pensou nos funcionários públicos que vão se aposentar daqui a alguns anos? Não pensou. Então, são coisas imediatas que têm um impacto muito negativo num futuro e que parece que não está vendo. Mas também não é nem um futuro, já é aqui, ó. Já foi aprovado o projeto no final do ano passado, a repercussão aqui, o resultado, a conta já chegou agora no início desse ano. Então, é a minha crítica em relação a isso. É o momento da gente chegar e falar, olha, está aqui. Tá vendo? A gente alertou que ia ter esse problema. Agora, tá dessa forma. Eu achei que se a coisa andasse para frente, eu não me lembro quem era o prefeito que veio aqui, já fazia uns bons anos. Não me lembro se foi o Meneghetti, se era o Brambila, eu não me lembro. E a gente tá falando de ter ideias e tal, e o assunto era educação. Ele falou que do jeito que a educação de Araras era referência, em breve a gente teria, a secretaria teria que ter ideias para poder investir o dinheiro da educação, que ficaria de sobra. Eu ainda até brinquei, poxa, o prefeito, que eu adoro dar ideia, né? Eu falei, inventa o projeto Veja Bem. Né? Mas como Veja Bem? Eu falei, compra uma van nova, transforma ela num consultório oftalmo, e pega um oftalmo que vai rodar todas as escolas. Essa semana a escola tal, todas as crianças fazem a própria escola, o exame e tal, porque tem criança que não aprende porque não consegue enxergar bem. Sim. Aí ela desiste, porque os outros acompanham, ela não, e aquilo entra na cabeça dela, eu sou mais burro, eu sou não sei o que lá, babá. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, a ideia é boa. Em alguns anos teremos a condição de fazer isso. Não tivemos, porque pelo jeito você não tem papel higiênico na escola. Como é que o meu projeto, o meu sonho do Veja Bem nas escolas vai se realizar? Quando meus netos tiverem 100 anos? Ou digo mais também, viu? É um projeto importantíssimo que até a própria saúde também pode fazer isso, claro, em parceria com a escola. Exato, só que essa economia de 1.600.000 não dá pra gente pagar vigilante para garantir segurança nas escolas? Exatamente. A gente não fala aí de tantas pessoas que entram e matam criança, que causa todo o caos. Assim, tragédias dá para ser prevenido. Claro. Então, assim, o que eu pago de aluguel hoje não daria para investir na segurança dos nossos alunos que estão ali dentro? Sim. Então, são coisas assim que a gente precisa repensar muito bem. Porque impacta. Eu sou mãe. A gente sabe o quanto é difícil a gente ter que trabalhar, né, Duda? A Duda também aqui trabalha o dia todo, deixa as crianças na escola. A gente tem que ter uma tranquilidade para você poder desenvolver um bom trabalho. Sim. Agora, imagina se eu vou para o meu trabalho preocupado com o que o meu filho está fazendo dentro da escola. Exato. Nós temos bons profissionais, temos bons professores, mas os próprios professores também estão inseguros pela situação que está vendo. Porque eu acho que para o bom profissional exercer o seu caso, os professores no caso, ele tem que ter qualidade, né? Ele tem que ter estrutura para que ele possa... A condição mínima de trabalho. Exatamente, Duda. Exato. Exatamente. Então, quer dizer, fica difícil, né? O professor falar, caramba, eu tenho que dar aula, mas putz, se as crianças pedirem para ir no banheiro, como é que faz? Né? Ou daqui a pouquinho é intervalo, o que eles vão comer? Entendeu? Então, não é problema do professor isso. Não pode ser problema do professor. O professor está ali para passar conhecimento, né? Sim. E não olhar para os nossos filhos como, nossa, essa criança, o que eu vou falar para ela? Porque a criança não tem noção. Ela olha para você e fala, estou com fome. Exatamente. Quero ir no banheiro. E outra, eu como assistente social, quantas vezes a gente não coloca a criança em período integral porque ela fica mais protegida e a garantia de alimentação dentro da escola do que na própria casa. Sim. Então, ao invés de você tirar aquela criança da família, ainda você consegue proporcionar junto com a escola um cuidado melhor e manter esse vínculo e tentar fazer com que a família tenha noção de cuidados básicos. Exato. Dá para fazer um trabalho. Agora, imagina, onde está pior? Dentro de casa, que fica para a rua sem se alimentar, ou ali na escola, que também acaba ficando essa insegurança. Claro que dentro da escola é muito melhor. Só que assim, a gente tem que rever essa questão de precariedade aí, do que está acontecendo na nossa educação. Na escola aí depois vai o presidente lá da autarquia da Araprev e vai falar que a presidenta da Câmara ele foi muito sarcástico, agressivo com as palavras em relação a mim. Ele é um senhor, quero que respeito muito, mas o que eu falei para ele, na figura dele,
poderia ser qualquer pessoa que estivesse ocupando aquela cadeira, tá? Que viesse a permitir, ter essa permissão de um projeto desse, teria que ser criticada. E foi onde foi a minha crítica, tá? Aí ele veio falar que eu não sei o que eu estou falando, que eu não entendo do que eu estou falando. Mas nós não preciso entender Exato. da lei, do que fala, da previdência. Eu só tenho que entender o seguinte: é um dinheiro que vai ser tirado da educação, que vai fazer falta na educação. Ponto final. É isso que eu tenho que entender, é isso que eu tenho que criticar. Isso que eu tenho que fazer. Num país de democracia, você tem um direito de... Exatamente. Né? A escola Antônio Marques Damen está lá com o muro quebrado até hoje. Os moradores, os pais ali responsáveis criticando com razão, desesperados porque a escola tem sido roubada. Isso não é divulgado. Aí leva uma coisa, tá muito mais caro os roubos que está acontecendo ali do que levantar o muro. Então, assim, são coisas... eu entendo a dificuldade da empresa de fazer isso, de fazer aquilo, blá, 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 blá. Só que, assim, é muita desculpa. Mas levantar um muro... Será que é tanta dificuldade assim para levantar um muro? Com todo respeito, a secretária... Será que aí, no caso, a dificuldade não anda lado a lado com a incompetência? Sim. É difícil, eu, assim, né, com todo respeito, a secretária de Educação é uma pessoa maravilhosa, gosto Sim, muito dela, a Elaine. Não. Ela tem sido muito guerreira ali à frente da educação. Guerreira, essa palavra. Essa é a palavra. Porque não desistiu ainda. Exatamente. Não, eu já teria corrido já numa situação dessa, mas... enfim, ela está ali, ela persiste e eu creio que realmente ela vai conseguir. Eu torço para que consiga resolver tudo isso logo, porque daí quem não sofre são as famílias que ali são cidadãos da nossa cidade. Eu volto a dizer que contribui certinho com o seu IPTU. Não dá raiva de você ir lá ter que pagar não sei quantos mil de IPVA? Você não tem? Que revolta, poxa. Você paga ali o seu salário, o trabalhador vai lá e paga o salário dele do mês de imposto. E aí como que é revertido? Entendeu? Porque o IPVA tem as taxas que vão também para as outras esferas de governo, mas que também fica para o município. Sim. E aí você vai lá e paga o seu IPTU. Teve o aumento aí de inflacionário, de inflação que acontece. Mas assim, aí você vê, poxa, eu estou pagando, eu vou lá e pago com gosto. Agora, quando eu vou pagar um IPTU, que eu vejo a cidade repleta de mato, com problema de escorpião, uma saúde, que você vai no posto de saúde, você não tem uma coleta de Papa Nicolau, que você vai na UPA, que você não tem soro, que você não tem medicação, né? Então, assim, por que eu estou pagando, né? Para acontecer isso? Não. E, às vezes, pagando, no caso da saúde também, para depois sair das mãos do município e cair nas mãos da faculdade. Que é o outro o nosso último assunto antes do almoço, dá tempo ainda, é o aperitivo esse. Imagina que eu vou perder essa pauta. Então, assim, da educação finalizando, é uma revolta. Ontem eu implorei, falei, prefeito, por gentileza, cuida das nossas crianças, pensa nas nossas crianças, cuida delas, sabe? Porque a gente tem que auxiliar. O Estado tem que estar aí pronto para ter o cuidado. Porque muitas vezes você está violando o direito de uma criança. É uma violência institucional. Sim. Isso é grave. Indefesa. É indefesa. Então, assim, às vezes a gente está brigando com a família que está sendo negligente. Agora a gente tem que brigar com a escola que está sendo negligente. Não é? Então, assim, o que vale para Chico, vale para Francisco. Exatamente. Ponto final, né? Saúde pública. Eita. Duda, agora vai. Ai, doeu o peito já. Doeu? Já sentiu o coração aí? Já sentiu. Não vai infartar, porque eu não sei nem onde te levar agora, viu? Não sei se eu levo você na Santa Casa, na Mandica ou na UPA. Por favor. Leva no hospital veterinário. Aberto, né? Aí já volta com o microchip. Nossa, aí eu vou ser o cara, eu vou entrar no ar aqui dando a patinha. Que legal, que emocionante, né? Coisa de louco, né? Meio-dia 56, vamos lá, Duda. Pois é, para falar de saúde, a presidente Miriam Vanessa, junto também do vereador Rodrigo Soares, estão liderando aí um movimento, um abaixo-assinado, né? Para evitar a privatização da UPA. Isso. Marcial, a Santa Casa já está de porta fechada. Então, a Santa Casa não recebe mais pelo atendimento do pronto-socorro, tá? O pronto-socorro hoje, que era da Santa Casa, está funcionando na Faculdade São Leopoldo Mandique. Ali no Parque Industrial, onde era a Clínica Saião, que agora é da Mandique, enfim. Então, está sendo atendido ali. Então, você chega ali na Santa Casa, você não vai ser atendido. Você vai ser direcionado, não faz o atendimento aqui. Só pode ir para a Santa Casa os encaminhamentos da UPA ou da São Leopoldo Mandique, tá?
A maioria dos atendimentos que eu tive acesso a essa informação da UPA hoje são de pessoas que saem da Mandic e vai para a UPA. Porque, será que é isso mesmo que o médico receitou para mim que está certo? Eu não sei. A pessoa às vezes fica insegura no atendimento que está recebendo na São Leopoldo Mandic, vai na UPA para poder confirmar se realmente é aquele diagnóstico. Então, peraí, uma pessoa que se acidenta aí, o SAMU foi lá e um acidente de carro, uma fratura e tal, sei que ela põe no SAMU, o SAMU leva para onde? Aí sim leva para Santa Casa, né? Aí dependendo da complexidade, o SAMU mesmo que vai determina, fazer. Isso. Então, hoje está muito mais prático acontecer alguma coisinha em casa, eu chamar o SAMU do que decidir para onde eu vou. É o que eu ia falar. Porque o SAMU vai começar a ser agora a central de vagas da cidade, vai ser o fiel da balança. Exatamente. Olha só, a gente vai sobrecarregar um serviço de urgência. Sim. E aí, na urgência necessária de fato, você não vai conseguir ser atendido. Né? Exato. Agora, tudo bem, a gente tem que ter hospital escola. Eu torço para que Arara seja uma referência, para que a São Leopoldo Mandic invista mesmo na nossa cidade, tá? Mas não que ela retire os nossos serviços públicos. E não é a Faculdade Mandic que está retirando, é quem está permitindo que isso aconteça. Que fique bem claro isso. Exatamente, que fique claro. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 serviços. Um que eu já tirei da Santa Casa e privatizei, o outro que eu tenho público. Se eu passar o público para o privado, amanhã eu tenho um problema, para onde eu vou? Eu estou refém. A gente sempre criticou a prefeitura. Da saudade. Exatamente. A gente sempre criticou a prefeitura em relação à Santa Casa por ter se tornado refém da Santa Casa durante muito tempo. Qual o objetivo do hospital municipal antes de ser UPA? De a gente ter um hospital municipal de qualidade, que tinha internação, mas aí depois veio, independente... Nossa, eu participei dessa inauguração, quando o objetivo era ser o hospital. Você fez matéria pela muitos anos atrás. Não, era TV Opinião ainda. TV Opinião, era a inauguração do Hospital da Zona Leste, era chamado Hospital da Zona Leste. Isso mesmo, verdade. E eu comecei a trabalhar lá como estagiária pela EDA, lembro, meu primeiro ano de faculdade de serviço social, ali em 2006, que foi o ano de inauguração, foi em março de 2006. Foi isso. Olha, Marcial, tinha as salas de internação, tinha um corpo clínico muito bacana, sabe, era muito bem estruturado. Na época, a gente tinha o Erinson Mercatelli como gestor ali do hospital, ele que levava aquilo de uma forma muito ética, muito profissional e muito querido ali, inclusive, no ambiente ali de trabalho. E aí, de repente, já teve um desmonte. Então, já vamos transformar a UPA aqui, e aí nós vamos dividir o que era de internação, vai virar CAEM. Ponto. Já errou aí. Então, especialidade médica tem que acontecer, mas você tem que ter um espaço próprio, inclusive centralizado. Claro. Porque a população que mora no Parque Industrial vai na Zona Leste, né? Para a Zona Leste fica muito prático, com certeza, mas tinha que ter sido repensado. Então, a primeira crítica minha em relação ao desmonte do nosso hospital municipal foi essa separação. Tinha centro cirúrgico de última geração, com mesas ortopédicas ali. Então, ali era um cuidado muito grande, porque a expectativa era de iniciar-se essas cirurgias de pequena complexidade ali no hospital municipal. A gente tinha ambulatório de ortopedia ali. Então, assim, é muito triste a gente ver. Agora, o que está acontecendo? O que o Meneghetti planejou era Meneghetti prefeito, Brambila secretário de saúde na época ainda, né? Sim. Acho que era isso mesmo. Então, assim, o que foi construído ali para um futuro promissor, destruiu agora. Ai, desculpa. Bati na mesa. Destruiu agora, Marcial. Por quê? Agora a gente finaliza, coloca um ponto final nessa ideia de ter algo que é nosso para a Faculdade São Leopoldo Mandic. Então, eu entendo assim, faculdade, a gente precisa muito da sua ajuda. Claro. Muito. Claro. Foi o que eu falei. Vamos colocar seus médicos, então, para fazer um atendimento nos postos de saúde? Isso. Visitar as famílias que precisam de cuidado, né? Aquele enfermo que é acamado. É bom para os dois lados, para quem está ganhando experiência e para o doente. Hipertensão, diabetes. Então, a gente tem que ter o território ali identificado, o que eu tenho. Então, o médico pode ir até a casa. Por que não? O objetivo da medicina de saúde da família é essa. Você estar próximo à família. Claro. Então, vamos ensinar o médico, desde o começo, a ter, inclusive, essa humildade de poder ir na família, de poder conhecer essa lógica de como é dentro de casa, né? A realidade. Exatamente. Mas agora, a gente começa a fechar contratos aí com a Faculdade São Leopoldo Mandic, que pode vir a ser um transtorno futuramente. Um transtorno em que sentido? Hoje está tudo bem o relacionamento, igual quando
você casa. Eu dei até esse exemplo. No começo é tudo lindo. Tá lua de mel ainda. Maravilha. E no divórcio, a hora que você vai separar os bens, como que acontece? É meu bem e meus bens. Exatamente. E a guarda de filho? Começa, é pensão daqui, é problema de lá. Não vai acontecer isso. Só que enquanto se discute isso, não é uma relação de casamento que a gente vai só chorar ali de tristeza com a família. Enquanto isso, são famílias que estão precisando do atendimento e que podem aí ter uma negligência muito grande. Ao ponto de gente morrer. Exatamente. Né? Então, assim, eu não queria isso. A gente tem que pensar no futuro. E também pode ser que eu esteja muito equivocada. Eu espero estar. Eu espero mesmo que cale minha boca e fale, Vanessa, estava errada mesmo, viu? A São Leopoldo veio, arrasou, deu tudo certo, vai ser uma referência. Eu espero, de todo o meu coração, que isso aconteça. Mas pelo que tudo indica, na situação que nós estamos hoje, não é o que está acontecendo. Pelo andar da carruagem, né, como já diria o outro, a gente tem que acreditar duvidando. Isso, e assim, há tanto tempo a Santa Casa serviu. Exatamente. Né? Agora a Santa Casa endividou, temos questões aí, críticas que se fazem também em relação à Santa Casa. Mas e aí? De repente, não, tudo bem, agora não tem mais, tá? E qual o próximo passo? Então daqui a pouco vai fechar a Santa Casa. E aquela coisa também, né, com a pandemia e tudo mais, muita gente perdendo emprego e tal. A primeira coisa que muita família cortou foi convênio médico. Exato. Né? E aí caiu no colo de quem? Da Santa Casa. Né? E como é que hoje nós não temos mais? Eu acho que era uma porta infechável. Essa é e a saúde não é uma economia, né? Que a gente fala assim, olha, nós vamos economizar de 1.200.000 por mês de pronto-socorro, nós vamos passar a gastar 800 mil. Não é uma economia, né? Isso aí a gente tem que pensar sobre um investimento. A gente vai pagar 1.600.000 de aluguel na educação? Por que eu não vou investir isso? Por que eu não pago isso no pronto-socorro? Por que eu não propus um aumento para a Santa Casa? Né? Para dar mais condições. Então, assim, gente, pode ser que seja muito fácil a gente estar aqui do outro lado, né? Quando a gente taca a pedra é muito mais fácil do que ser vitrine. Mas, né? quando você assume o cargo, você sabe que o teu telhado passa a ser de vidro. Exatamente, mas eu tenho que fazer minha parte. Se não quiser tomar tijolada, não senta na cadeira nem pega a caneta. Exatamente. E isso não depende da Câmara para uma aprovação. Claro, o Executivo pode fazer, porque é uma atribuição dele, é uma autonomia que ele tem de fazer. Me compete, e aí juntou o meu interesse junto com o vereador Rodrigo Soares, da gente ir para a população e falar, tudo bem, sozinho, a gente está gritando sozinho, então vamos mostrar para a população. E a gente já conseguiu em mais do que 3.000 assinaturas. Tá? E a gente está para a rua, a gente está andando, está coletando assinatura, e a população tá indo e incentivando o nosso trabalho. Então, assim, até quando, eu não sei, mas a gente está tentando a nossa mobilização, estamos fazendo a nossa parte, porque a gente também quer ser ouvido. Né? Então não precisa ser agora tudo às pressas e correndo, tá? Hoje a gente está com dificuldade. A prefeitura não pagou médico de consórcio, não pagou enfermeiro da UPA, sabe? Tá numa situação delicada, mas só que assim, vamos. Teve uma prefeitura, Duda, que ela chegou, o prefeito assumiu, o prefeito foi cassado e tal, eu não lembro o nome dessa prefeitura. Não estou falando sobre o processo, nada disso. Estou chegando à prática com que o prefeito chegou e fez. Ele fez um decreto colocando uma situação de urgência na área financeira. Então, o que ele fez? Vamos interromper todos os serviços que são aleatórios, que dá para ficar sem, e a gente vai investir naquilo que está problemático. Então, vamos dar preferência para aquilo que está acontecendo. Eu não vejo o problema da gente ter uma humildade e trabalhar dessa forma. Né? Vamos pegar o que é dívida, vamos colocar, vamos fazer renegociação e tudo mais. Não um decreto como foi feito para pagar o que o prefeito quer, na hora que quer. Né? Isso também eu discordo. Acho que isso aí é um problema muito grande de gestão que eu discordo totalmente. Mas eu acho que tem que ser algo construído. Eu acho que a população vai entender, né, dessa paralisação de alguns serviços para poder investir em outros que são aí de extrema relevância, essenciais para a nossa cidade. 12:07, estamos chegando ao final da primeira edição do ano do programa De Frente com o Vereador. Duda, agradecer a tua presença, a sua pauta, mais uma vez, alto nível da jornalista Duda, agradecer a presença de todos aqui, todos os colaboradores da Câmara, e agradecer a presença da nossa querida presidente Miriam. Sabe que eu torço por você, e continuo torcendo, que Deus abençoe teu trabalho e te ilumine, que o Espírito Santo continue te dando sabedoria para conduzir aquela mesa tão importante que nos representa. E na próxima terça-feira
teremos outro vereador aqui com a gente. Foi um prazer enorme estar com vocês, viu, meninas? A gente que agradece esse espaço, que é super importante para a Câmara, para os vereadores mostrarem um pouco mais do que vem sendo feito e também para chamar a população a participar com a gente. A Miriam tem esse lema lá de ter uma Câmara cada vez mais participativa, então a gente quer a população conosco. Lembrando que estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram. Tudo o que acontece na Câmara a gente noticia para vocês e contamos com a presença de todos na Câmara, portas abertas, né, presidente? Sim, portas abertas durante a sessão da Câmara e também através da nossa Escola do Legislativo. Entra lá, tem muito curso bacana que está acontecendo e a gente também quer ouvir o que a população quer aprender para a gente também possibilitar. Então, nosso objetivo é esse. Nós estamos ali para a população, não para a Câmara Municipal, né? Então, fica aí de portas abertas. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse programa e vou falar novamente meu telefone, meu gabinete. O problema é seu. 9. Problema da Paula. Os fãs aqui vão ligar para ela. Vai, marca aí, Paula, vai lá. 99786-8371. Repita. 99786-8371. Eu prefiro deixar o meu telefone para que as pessoas possam entrar em contato direto do que às vezes participar de grupos maldosos políticos, que as pessoas colocam opiniões ali que não existem muitas vezes. Não é terra de ninguém. Exatamente. Então, as pessoas que querem, que são do bem, que eu sei que seus ouvintes são mesmo do bem, sem dúvida, entrem em contato comigo. Eu estou lá à disposição para esclarecer tudo o que for necessário. De todos os meus ouvintes, o único chato sou eu mesmo. Obrigado, meninas. 13h09. Chegamos ao final da primeira edição do ano do programa De Frente com o Vereador. Agradecer a todos da Câmara Municipal, agradecer toda a direção da Rádio Araras FM. E se for da vontade do Pai, terça-feira encontro marcado após ao meio-dia aqui pra gente estar discutindo, conversando, levando para você as principais informações de tudo que acontece na sessão camarária. Continue na sintonia da 107. Se for da vontade dele lá em cima, amanhã a gente tá de volta a partir das 8h30 da manhã com o programa Bom Dia Araras. Beijo enorme no coração de todos. Até lá. Tchau, tchau.